Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O Senado pretende finalizar a votação sobre a reforma tributária ainda nesta semana. O texto será analisado pela CCJ da Casa nesta terça e, caso seja aprovado, já segue para o plenário. A proposta de emenda à Constituição vem sendo debatida há muitos meses e a previsão é de que até quinta a votação seja concluída na Casa Legislativa Federal. O senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e presidente também do Parlamento, ressaltou que o debate político está intenso para garantir a aprovação do texto ainda nesta semana. Primeiramente, ele vai passar por uma votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, e sendo aprovado, já segue para plenário. A intenção do relator dessa PEC, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e do próprio Pacheco, é de que os trabalhos possam ser concluídos até depois de amanhã. Em linhas gerais, a proposta inicial estabelece a extinção de 5 impostos: o IPI, o PIS e o COFINS, que são federais, e também o ICMS estadual e o ISS, que é o imposto municipal. Eles seriam todos substituídos por 2 impostos sobre valor agregado, os IVAs. Um seria gerenciado pela União, o CBS, e outro com uma gestão compartilhada entre estados e municípios, o IBS. Além de um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. O relatório prevê, entre outros pontos, um aumento para o Fundo de Desenvolvimento Regional, chegando a 60 bilhões de reais, uma trava para a carga tributária e um mecanismo que institui uma revisão periódica a cada 5 anos de benefícios para o setor, para setores específicos da economia. Além disso, o documento também menciona um regime diferenciado para profissionais liberais, como advogados, engenheiros, contadores e médicos, e a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, com alíquota zero, ou seja, isenta de impostos. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, e que é um dos integrantes da CCJ no Senado, ressaltou a importância desse tema, mas frisou que é necessário um debate aprofundado da proposta. O relatório foi apresentado semana passada pelo senador Eduardo Braga. Nós todos defendemos uma reforma que simplifique o nosso sistema tributário. Essa reforma tem esse propósito, mas tem vários pontos ainda de dúvida e que comportam questionamentos. Pontos que, por exemplo, podem favorecer o aumento de tributos. Por isso, um ponto fundamental para mim é estabelecer uma alíquota máxima para o IBS e para o CBS, que vão substituir o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, para evitar aí que o contribuinte brasileiro seja penalizado. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Estarei lá defendendo os interesses do Paraná. A produção do Jornal da Manhã também entrou em contato com os outros 2 senadores aqui do Paraná, mas não tivemos retorno. Ontem à tarde, um grupo de empresários e economistas divulgou então um manifesto em apoio à aprovação dessa reforma tributária. O texto, assinado por 70 pessoas, endossa a atual proposta apresentada pelo relator, senador Eduardo Braga. Entre os que participaram da mobilização estão ex-presidentes do Banco Central, como o Afonso Celso Pastore, o Armínio Fraga e o Gustavo Loyola, ex-ministros da Fazenda, como Mailson da Nóbrega, o Henrique Meirelles e também Guido Mantega, economistas idealizadores do Plano Real, como Edmar Baixa e também Pércio Arida, e empresários como Jorge Gerdau e Pedro Passos. Vamos lá entender um pouquinho dessa reforma. Você veja, um dos autores dela, Pedroso, é o Bernard Api, e ele está dizendo já que a reforma não é dele, a reforma é do Congresso. Ele já não quer assinar essa conta. O Haddad fica falando que o tal do IVA vai ter uma carga maior, conforme adiantamos aqui no Jornal da Manhã. O Raul debateu conosco aqui dizendo que isso não ia acontecer. Agora a prática, a realidade se impõe, né? O Haddad já fala que o IVA vai ser maior. Essa reforma final vai ajudar ou vai atrapalhar? Olha só, antes de ajudar, pelo visto ela vai atrapalhar bastante. Ela tem virado um Frankenstein. E daí não adianta você olhar essa carta dos diversos economistas, porque quando você olha no detalhe, você vai perceber ali, tem o Guido Mantega, que a gente sabe que ele fez com a economia brasileira. Você percebe que outros signatários desse documento também assinaram aquela carta de apoio à eleição do Lula, e muitos deles já dizem, inclusive, que se arrependeram. Então o que a gente tem que olhar é que durante algum tempo você vai ter esse novo sistema, que já não está bom, já que o próprio pai tem renegado esse filho, e você percebe que
que ele vai andar de maneira ali concomitante com o nosso sistema atual, ou seja, o nosso monstrengo, ele pode ficar pior. Agora, a expectativa, o que tem nos vendido é que, olha, nesse momento piora, mas lá na frente vai melhorar. Mas qual é o risco de tudo isso? Começaram falando de uma alíquota de perto de 22 pontos, ali para ser a base, já estão falando em chegar em 27,5. E quando você olha as outras notícias, você que acompanha o Jornal da Manhã e tem percebido que o governo não para de gastar, me diga como que eles podem falar em redução de arrecadação, sendo que o governo gasta cada vez mais. Você percebe que a projeção do déficit para o ano que vem, o próprio Lula já disse que vai ficar em pelo menos 0,25, meio. Dentro da Casa Civil, Marcos, já estão falando em 0,75. Daqui a pouco eles empacotam e fecham em 1% do déficit. Esse dinheiro vai sair do nosso bolso. Então, nesse momento, é importante que todo mundo coloque ali as barbas de molho, porque nesse primeiro momento é importante apertar os cintos, porque a coisa vai ficar ainda mais turbulenta. O projeto da reforma, lá no final, pode ser melhor, mas nesse início tem muito solavanco vindo. Tá aí, portanto, né, essa questão da reforma tributária que está sendo debatida no Senado, e a pergunta que muita gente começa a se fazer, e eu estou entre essas pessoas, Pedroso, é o seguinte: tá bom, tem que simplificar, porque é o argumento principal. Não, tem que ser feita alguma coisa, não é ideal, mas tem que simplificar. A minha pergunta é, a que preço? Qual o preço dessa simplificação? Não vai pagar mais caro do que hoje? Então, calma. Temos que simplificar, mas é preciso ali que tenhamos também noção que essa simplificação tem que ser real e para baratear as coisas, ou pelo menos tentar congelar as coisas. Já seria um grande avanço do que aumentar a carga tributária.